Muito bem, pessoas, estamos de volta para dar sequência ao estudo do uso dos bens públicos, né? Utilização extraordinária. Estamos dentro do contexto de regime jurídico, especificamente no que diz respeito à utilização dos bens públicos, utilização especial, anormal, extraordinária, né? Feita pelos particulares. Lembrando que essa utilização extraordinária, anormal dos bens públicos depende de manifestação do poder público, depende de manifestação da administração pública. Vimos que essa manifestação ela pode ser por meio de autorização, vimos que essa manifestação pode ser por meio também de permissão. Identificamos as características principais dessas formas de consentimento da administração pública em favor do particular para fins de utilização especial dos bens públicos. Você já identificou, traçamos diferenças. Agora vamos avançar e vamos falar da concessão. Registro, mais uma vez, que você não pode confundir permissão de uso de bem público com permissão de serviço público. Você não pode confundir concessão de uso de bem público com concessão de serviço público. Não faça essa confusão, ok? Permissão e concessão de uso de bens é matéria específica ligada ao regime jurídico dos bens públicos. Tem regra própria, tem razão própria, tem natureza jurídica própria, ok? Então vamos lá. Quais são as características da concessão que precisamos traçar e já confrontando elas com os demais institutos já vistos aqui como forma de manifestação de consentimento do poder público no que diz respeito a essa utilização extraordinária? Veja, a primeira característica que eu destaco no que diz respeito à concessão de uso de bem público é que concessão de uso de bem público é contrato, é manifestamente uma relação negocial. Aqui eu não falo num ato, não é? A menos que seja uma noção de ato administrativo, lato sensu, né? Eu estou falando aqui de contrato no que diz respeito ao nome jurídico, ao nome iuris desse negócio. É um negócio jurídico, é um negócio, é uma relação contratual. Então, quando a administração pública concede a utilização de uso de bens públicos, ela está formalizando, ela está estabelecendo um contrato, é uma relação negocial. Eu não preciso te dizer que fica prejudicada então a noção de precariedade e discricionariedade a partir da assinatura do contrato, pelo amor de Deus, tá? Então, porque ninguém está obrigado a assinar contrato com ninguém, muito menos a administração pública, ok? A administração pública vai ter que licitar, tá? A pessoa deixou em branco porque nós temos que conversar com isso aqui para você escrever e preencher a mão o que nós estamos falando aqui. O professor deixou espaço em branco aí no nosso slide para você preencher. Repito, preencha. Veja, vai precisar de licitação, por uma questão óbvia. Eu estou diante de uma situação de manifesto interesse da administração pública. A administração pública quer conceder um espaço, um bem público, a utilização de um bem público, diante de um manifesto interesse público. É pensar num restaurante dentro de uma faculdade, ok? Você já deve ter lanchonete dentro de uma faculdade. O que é o prédio de uma faculdade pública, né? Faculdade pública, né, pessoal? Nós estamos falando de bem público, né? Então vamos supor lá, a UFES tem um espaço, ela quer colocar ali um restaurante para atender os discentes e os docentes, então, e outras pessoas mais que estão dentro do contexto dessa unidade escolar federal. Essa entidade federal, essa autarquia em regime especial, que você já sabe muito bem disso, a UFES, ela quer ceder então ali o espaço para fazer um restaurante. Ela não pode simplesmente fazer ali, escolher alguém, você sabe disso, isso fere uma pancada de princípios administrativos. Então ela precisa licitar, estabelecer critérios objetivos, né, de escolha, inclusive no que diz respeito ao julgamento das propostas que vão ser apresentadas para fins ali de utilização do espaço público para formar ali aquele restaurante dentro do espaço público. Precisa licitar. A partir da licitação, eu vou ter ali o ganhador, né, a pessoa que sagrou-se vencedora. Ela vai assinar um contrato. Então, quando eu falo que não tem discricionariedade nem precariedade, é à luz desse contrato agora assinado, pessoal. Porque a UFES não está obrigada a fazer licitação para poder conceder o espaço se ela não quiser conceder espaço nenhum, entendeu? Veja, ela não está obrigada a fazer licitação se ela não quiser conceder espaço. Nenhuma entidade pública, se não tem o desejo, a vontade, a discricionariedade de desenvolver determinada atividade, está forçada a isso, quando eu estou falando de um ato
quando eu estou falando de política administrativa e tudo mais. Então veja, isso é gestão administrativa da autarquia, né, da entidade aqui no nosso exemplo que é a UFS, é uma gestão administrativa, ela prefere não fazer uma prestação direta através de restaurante próprio, ela escolhe fazer isso terceirizado e vai ceder ali para que um particular venha e monte o seu restaurante. Isso é discricionário, eu não estou falando disso. Isso é gestão administrativa, isso é discricionário. Eu estou falando o seguinte, a partir do momento que ela decidiu, fez um processo licitatório, aí teve um ganhador, ela é obrigada a contratar? Ainda não. Mas se ela for contratar no que diz respeito à utilização daquele bem público, ela é obrigada a contratar com quem ganhou a licitação. Então aí não tem discricionariedade e a partir do momento que ela assinou o contrato, aí eu tenho que observar as regras desse contrato. Não há aí uma precariedade, tampouco uma discricionariedade no que diz respeito ao cumprimento dessas cláusulas. Tem que cumprir essas cláusulas. Sob pena de gerar para o concessionário, aqui o particular que teve o consentimento por meio de concessão de uso do bem público, com possibilidade de surgir para esse particular, em caso dela descumprir as cláusulas contratuais, de surgir para esse particular o direito de ser reparado, de ser indenizado por eventuais danos aí, extraordinários, específicos, em decorrente do descumprimento das cláusulas contratuais. Então veja que não tem mais esse aspecto de discricionariedade, de precariedade do contrato. Não tem, porque isso não é próprio de contrato. Precariedade não se fala dentro de um contexto de contrato, tá bom? Discricionariedade não se fala dentro de um contexto de contrato no que diz respeito às regras contratuais. Então fica prejudicada a noção de discricionariedade, porque não há discricionariedade a partir de um contrato assinado, um contrato firmado, tá? Beleza? Não há também noção de precariedade, porque a administração pública não pode simplesmente retirar a concessão sem que isso implique consequências, ok? Vai implicar consequências se ela retirar a concessão. Enquanto lá na permissão e na autorização não tem direito a qualquer indenização se for retirada a autorização. E na permissão é discutível a possibilidade de indenização. Aqui na concessão, se retirar a concessão desrespeitando as cláusulas contratuais, especificamente o prazo, haverá o dever de indenizar, haverá o dever de reparar os danos causados pelo descumprimento do contrato de concessão, porque é contrato, pessoal. É contrato. Professor, a entidade, a administração pública, deu a concessão, mas ela não tem prerrogativa? Ela não pode rescindir esse contrato unilateralmente? Pode. Só que ela vai ter que responder. Ela vai ter que responder pelos danos causados a partir do fato que ela, no mínimo, não cumpriu o prazo do contrato. Ok? Ela vai ter que demonstrar um interesse público superveniente, quem seja a rescisão, mas vai ter que responder porque existe sim um direito líquido e certo do concessionário de explorar durante, minimamente, estou falando de cláusula mínima, que é o prazo, tá? Tem outros aspectos. Mas minimamente existe aí assegurado no contrato o direito de explorar durante aquele tempo, ok? Então diferença absoluta em relação, sem discussão, né, porque não comporta discussão em relação à permissão e autorização, é o fato de que a partir da assinatura de um contrato eu tenho um negócio, uma relação contratual e não se fala em discricionariedade, tampouco em precariedade no que diz respeito às responsabilidades, aos compromissos em relação aos quais estão obrigados os contratantes, inclusive a administração pública, apesar de ser um contrato administrativo, ela responde ainda que minimamente no que diz respeito aí a sempre mencionada em contrato administrativo, a sempre mencionada margem de lucro. A margem de lucro do concessionário ela tem que estar protegida e muitas vezes a margem de lucro está localizada, está identificada no prazo que ele vai ter para explorar ali aquele espaço, para explorar aquele espaço público e se remunerar de todo o investimento que ele fez. Entendeu? Ali, montou restaurante e tudo mais, ok? Contratou gente, insumos e tudo mais que você possa imaginar dentro de uma noção de restaurante que é necessário para que um restaurante funcione. Entenderam? Então, diferenças aí manifestas e que não comportam qualquer discussão. A concessão é, de fato, um contrato, enseja responsabilidades recíprocas, é um negócio, logo é bilateral, diferente do que ocorre com a permissão e autorização. Eu estou diante de uma relação, é um negócio, existe aí o aspecto, a característica de bilateralidade de um negócio. Relação negocial acima de tudo, uma relação de reciprocidade, de sinalagma, existem obrigações. Então é contrato, pessoal. Concessão de uso de bem público é contrato, não se discute. Concessão de uso
de bem público é contrato, entendeu? A relação é contratual, ela é negocial. Existem implicações que precisam ser respeitadas, sobretudo no que diz respeito à administração pública. Ela tem que respeitar a margem de lucro, E aí a margem de lucro diz respeito, sobretudo, ao prazo que aquele particular contratado vai ter para explorar aquele espaço público que ele recebeu em regime de concessão de uso de bem público, ok? Então, diferenças peculiares, né? Diferenças são peculiares, né? Por óbvio, mas as diferenças aí manifestas, absolutas, que nós identificamos aí, no que diz respeito à natureza, a natureza jurídica é de contrato, né? Há um interesse manifesto da administração pública, né? É claro que aí já inverte, porque o pano de fundo aqui é um interesse particular, que não tem tanta relevância, mas ele está presente porque o particular quer explorar a atividade pública, então inverte muito em relação à autorização. Aqui há preponderantemente o interesse público, ele é um interesse público que se manifesta, que se destaca, ele é um interesse que se destaca, o interesse público, o interesse da administração é um interesse que se destaca, ok? Quando eu falo de concessão, algo que está também presente na permissão, quando eu trato a permissão como um ato negocial, ok? Então o interesse público é mais manifesto, existe um interesse privado aí de pano de fundo, ok? Esse interesse da administração pública ali identificado a partir da assinatura do contrato descaracteriza qualquer aspecto discricionário desse contrato. A administração pública está obrigada a cumprir com as cláusulas contratuais. Também não se fala em precariedade, porque é um contrato, é um negócio jurídico, é uma relação negocial, tem que obedecer às regras, sobretudo com garantia da margem de lucro do concessionário no que diz respeito aí ao uso do bem público, a exploração daquele espaço durante o prazo fixado no contrato. Depende de licitação por uma questão óbvia. A administração pública, na busca pelo interesse, na concretização do seu interesse, do interesse coletivo, não pode direcionar atividades que beneficiem determinado particular, tem que respeitar a impessoalidade, o processo de seleção objetivo. Isso está presente tanto na permissão quanto na concessão. Na concessão não tem discussão, na permissão discute-se, recomenda-se que haja licitação porque há interesse da administração pública e tem que preservar ali, sobretudo, os princípios do artigo 37. Mas em relação à concessão, tudo que eu estou te falando aqui não tem discussão, é tranquilo, a permissão só fica aí algo muito parecido, né? Guardando as devidas proporções, mudando tem que ser mudado. A gente viu que a permissão também ela encontra muita discussão no que diz respeito ao contexto de delegação lá do serviço público, né? A nossa esperança é que nosso direito administrativo moderno evolua mais um pouco para bater o martelo nessas questões e tornar de fácil percepção as diferenças no que diz respeito a esses institutos, ok? Tranquilos? Bacana, pessoal, estamos aí então diante das nossas formas por meio das quais o poder público manifesta o seu consentimento, né, para fins de utilização anormal, né, especial dos bens públicos por parte dos particulares. A autorização é ato administrativo, unilateral por excelência, ele é discricionário, precário, não depende de licitação e tem ali a única finalidade de atender um interesse particular. Mas deve ser observado o interesse público, porque não pode violar o interesse público. A permissão também é um ato, mas se aproxima muito de um contrato, por isso é por alguns doutrinadores chamados de um ato negocial, né? Permanece a noção de ato unilateral, mas um pouco fragilizada essa noção de precariedade e discricionariedade, porque existe uma presunção de oportunidade e conveniência para atender o interesse público, né? A precariedade acaba também sendo esvaziada à medida que a permissão ela tem a característica de atender o interesse público e é fixada em prazos certos, devem ser observadas condicionantes, e isso tudo vincula as partes nesse ato negocial. Daí não haveria uma precariedade propriamente dita, né? Essa precariedade seria mitigada preservando sim, reconhecendo-se sim alguns direitos do permissionário, com possibilidade inclusive de indenização se houvesse uma retirada antecipada do ato de permissão. Ok? Precisa de licitação, há uma recomendação, prevalece que precisa de licitação porque há um interesse público e não pode haver um direcionamento desse ato sem preservar aí uma seleção pública transparente, impessoal, objetiva. Ok? Na concessão, tranquilo, não temos discussão,
é contrato, relação bilateral, né? Nós temos ali a presença de todas as características de um contrato normal, não é? Claro, qualificado pela noção de prerrogativa, porque é um contrato administrativo, então a administração pública tem prerrogativas de Estado, não é? Mas não podemos esquecer que está preservado, por ser contrato, garantias mínimas para o concessionário, né? E garantias que retiram, não se aplicam então no contexto do contrato, discricionariedade no que diz respeito a essas garantias que socorrem o concessionário e precariedade no que diz respeito a ausência de dever de reparar se houver aí uma retirada antecipada, prematura da concessão, por exemplo, ok? Precisa de licitação, né, por força dos princípios que norteiam a atuação administrativa, mais uma vez dizendo que a administração pública não pode direcionar a sua atuação de forma a privilegiar nenhum interesse privado. Tem que fazer sempre de forma objetiva, transparente, preservando aí a impessoalidade das contratações públicas ou no âmbito das contratações públicas. Bacana, pessoal? Tá aí então o nosso último tópico dentro de bens públicos. Como disse no início, os tópicos que foram pinçados, que foram separados como sendo os mais relevantes para o estudo dessa matéria. Terminamos aqui o estudo de bens públicos e vejo vocês no próximo encontro, já começando o tema intervenção do Estado na propriedade privada. Muita coisa legal para a gente estudar sobre isso. Valeu, obrigado, beijo, até a próxima.